Bem, essa figura ilustra como são formadas as imagens de ultrassonografia. Temos aqui o transdutor sobre a pele, aqui temos um órgão hipotético e aqui as vértebras. O transdutor emite um ultrassom que emite no corpo aqui e atinge até a vértebra. A primeira reflexão ocorre logo na entrada, na interface gel-pele. Embora a diferença de impedância aqui seja pequena, a intensidade do ultrassom é grande porque está logo na entrada. Ele vai decaindo com a distância que ele percorre aqui dentro do tecido. Aí quando o ultrassom chega no órgão, ocorre aqui a segunda reflexão e volta um eco aqui. E de modo que é marcada essa posição também. Depois, no final do órgão, ocorre outra diferença de impedância aqui e a terceira reflexão também, ou terceiro eco. Depois, outra parte do eco é transmitida e chegando na vértebra ocorre a quarta reflexão. Embora a intensidade do ultrassom que chega aqui na vértebra é pequena devido à distância que ela está do transdutor, a intensidade do pico é grande ainda, porque a diferença de impedância entre o tecido e o osso é bem grande aqui. Esse tipo de varredura é chamado varredura A de amplitude, onde a intensidade do eco é representada por uma amplitude da onda. Assim, nós vemos dois ecos de maior intensidade e dois ecos de menor intensidade. Existe um outro tipo de varredura importante, que é a varredura B de brilho. Aí, cada ponto de reflexão é representado por um brilho. Então, esse eco aqui é representado por um brilho e este por outro, de modo que existem dois pontos de brilho maior e dois pontos de brilho menor. Imaginem aqui uma cuba com água, contendo dentro dela uma casinha, e aqui está o transdutor. Quando o transdutor emite ultrassom nesta posição, ele vai ser refletido no telhado da casinha. E aí, por essa distância, ele marca aqui no monitor, é marcado a posição onde ocorreu a reflexão por um brilho equivalente aqui no telhado da casa. Quando o transdutor está nessa posição, aí ele vai ter, o eco vai demorar mais para chegar de volta no transdutor, aí ele marca uma distância maior, que seria aqui, esse ponto aqui no monitor. Se houver um deslocamento do transdutor, vai ocorrer essa imagem aqui, detectando o perfil aqui dentro da casinha, quer dizer, perfil da telhado da casinha e mais o chão aqui, o chão laterais, só faltando as laterais da casinha. Mas com movimentos oblíquos, né, inclinados, pode ser obtida a imagem também das laterais da casa. Aqui eu fiz um texto para o aluno poder revisar todas as informações. O componente mais importante no equipamento de ultrassonografia é o transdutor, que tem como função emitir o ultrassom em uma dada frequência e detectar os ecos de mesma frequência que voltam até ele, medindo seus respectivos tempos de retorno. O transdutor faz uso de um material piezoelétrico, que pode ser o quartzo, turmalina ou cerâmico, né? O material tem essa propriedade quando um campo elétrico altera as dimensões de sua estrutura cristalina e, em contrapartida, pressões mecânicas sobre sua estrutura geram campos elétricos. Dessa forma, no transdutor, um sinal elétrico numa dada frequência, na faixa dos ultrassons, gera uma resposta como resposta o ultrassom.
Por outro lado, a chegada dos ecos de ultrassom no cristal gera um sinal elétrico de mesma frequência. Ao penetrar no corpo, o ultrassom sofre reflexões nas interfaces dos tecidos segundo a fórmula, essa fórmula aí. E o Z1 é a impedância do meio 1, por exemplo, né? E R é a fração de ultrassom refletido em relação ao feixe incidente. Aqui nesta imagem, eu coloquei aqui o transdutor incidindo sobre a pele, aqui um órgão hipotético e aqui a vértebra. Nessa posição, o transdutor vai indicar no monitor 4 pontos de brilho, que seriam um aqui na entrada da pele, entrada no órgão, saída do órgão e chegada na vértebra. Se o monitor, o transdutor, desculpa, for deslocado aqui para baixo, nessa posição, ele vai encontrar outros 4 pontos de brilho. Ele encontraria um na entrada da pele, outro aqui, nessa altura, no órgão, outro aqui e outro na vértebra aqui. De modo que se ele for deslocado aqui na vertical, ele daria uma percepção do órgão e da vértebra aqui, porque ele passaria a indicar a vértebra aqui, depois ia mudando isso aqui, ia fazendo o desenho da vértebra. Então, a distância entre cada interface e o transdutor é determinada pelo tempo de voo do ultrassom, usando a fórmula 2D igual a velocidade do ultrassom vezes o ΔT, onde o ΔT é o tempo de retorno do eco. Lembrando também que entre a pele e o transdutor é colocado gel, o qual tem a impedância similar à da pele, com a finalidade de aumentar a transmissão do feixe de ultrassom ao interior do corpo. Para cada posição do transdutor são memorizadas as posições onde ocorrem reflexões e as respectivas intensidades dos ecos. No monitor são representadas estas posições com brilho de ponto proporcional à intensidade do eco. Assim, os pontos indicados no monitor mostram as interfaces através dos pontos cujos brilhos são proporcionais ao coeficiente de reflexão e à intensidade do ultrassom que chega naquele ponto. A intensidade I decai exponencialmente com a distância do transdutor, x, e o coeficiente de atenuação alfa do tecido. Então aqui está a equação, ocorre um decaimento exponencial da intensidade de ultrassom conforme a entrada no tecido. Alfa aumenta com a frequência, portanto, ultrassom de frequência maior penetra menos no organismo. Por outro lado, ultrassom de frequência maior produz imagem de melhor resolução, de modo que para alcançar alguns órgãos é preciso abrir mão de resolução. Ou seja, quando o técnico tenta pegar um órgão mais interno, ele tem que diminuir a frequência, porque frequência alta penetra menos. E aí, só que ao diminuir a frequência, ele perde resolução, porque em imagem a resolução melhora com o aumento da frequência. E aqui outra coisa importante é que o operador do equipamento aciona o sistema de memorização e faz a varredura com o transdutor até a visualização de uma imagem no monitor. Pode-se gravar a imagem realizada ou simplesmente apagá-la e começar outra. Isso quer dizer que o operador pode resetar o sistema e começar uma imagem nova. Aí, conforme ele vai deslocando o transdutor, no monitor estão sendo memorizados todos os pontos por onde o transdutor indicou os brilhos, né, dos pontos.
Quando ele vai deslocando e vai formando uma imagem no monitor com isso. Se ele vê que essa imagem está boa, ele grava. E se a imagem não ficou boa, ele pode resetar o sistema e começar uma nova imagem.